Olá, estudante, tudo bem? Está preparado para mais uma aula de literatura? Lembre-se de que nesse momento é preciso deixar a imaginação voar. Eu sou a professora Alessandra. Nós vamos nos lembrar de algumas palavras de encantamento. Você se lembra disso? A literatura traz muito o mundo de encantamento. Nós já vimos algumas palavras. Abracadabra. Está presente em muitas histórias, não é mesmo? Alakazam. Nós também já tínhamos falado de Ocus Pocus e de Simsalabim. Nós vimos até uma música que trazia várias histórias com muito encantamento. E eu tenho certeza de que você se lembrou de alguns filmes também que você provavelmente viu. Teve gente que me falou de Harry Potter. E aí, lá tem muito encantamento, não tem? Para isso, eu convidei uma pessoa muito especial para falar para a gente dos encantamentos que acontecem nas histórias do Harry Potter. Com vocês, a bruxa Bellatrix. Olá, eu sou a bruxa Bellatrix, do Bosque Alemão. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre feitiços. Vocês sabiam que cada feitiço criado no mundo dos bruxos tem uma propriedade? E essa propriedade do feitiço é ativada através da fala. Por isso, é necessário falar o nome do feitiço para executá-los. Bruxos mais experientes não precisam falar, e isso é chamado de feitiço não verbal, e é ensinado no 6º ano para os alunos de Hogwarts. Mas não é porque o bruxo não precisa falar a palavra que ele não precisa pensar nela. Por isso, o nome do feitiço é de extrema importância. E hoje vou mostrar o nome e o significado de alguns desses feitiços. Accio. Esse feitiço é usado quando um bruxo quer que alguma coisa venha até ele. Então ele diz Accio mais o nome do objeto. Accio significa eu chamo. Immediately sent to them. Accio Firebolt! Object. Accio! Still. Alô Romora. Feitiço usado para destrancar portas, janelas e baús. Alô Romora é a junção de aloha, que significa olá ou adeus, e mora, que significa obstáculo. Então, é adeus obstáculo. Bráquio emendo. Feitiço usado para emendar osso do braço. Bráquio emendo é a junção de bráquio, que significa braço, e emendo, que significa emendar. Bombarda. Feitiço usado para explodir objetos. Bombarda significa canhão. Espectro patrono. Feitiço usado para proteção. Um dos feitiços mais poderosos. Espectro significa espero e patrono significa protetor. Espectro patrono significa espero pelo protetor. Espelharmos. Feitiço usado para desarmar o oponente. Spell significa expelir e armos significa arma. Espelharmos significa expelir a arma. Wingardium Leviosa. Feitiço usado para fazer as coisas levitar. Ving
significa asa. Iardus significa suspenso. E Leviosa significa leve. Wingardium Leviosa significa asa elevada leve. Wingardium Leviosa! This found a house. Wingardium Leviosa. Muito bacana saber um pouquinho mais deste mundo de feitiços e saber que é muito importante a gente pronunciar as palavras, não é? Além de conhecer de literatura, nós também precisamos saber um pouquinho mais da língua portuguesa para compreender bem esse mundo todo de encantamento. Mas para a história de hoje, nós temos palavras mágicas também. Não são aquelas lá do Harry Potter. Você consegue imaginar quais são as palavras mágicas da história de hoje? Eu tô te dando uma dica importante aqui. Acredito que você já pensou que tipo de histórias a gente vai ouvir, porque eu já vim caracterizada, né? Então você já consegue imaginar que é um conto árabe. Você conhece contos árabes? Bom, a gente tem as histórias das 1001 Noites. Você já ouviu falar delas? Sim, as histórias árabes muito tradicionais em que aparece uma das primeiras contadoras de história de que a gente tem notícia, que é a Sherazade. Já ouviu falar na Sherazade? Ela se casou com um sultão que matava uma mulher por noite. É, exatamente. Mas lá teve uma estratégia muito interessante para que isso não acontecesse com ela. Ela resolveu contar histórias para ele. Isso. E ela parava num momento em que a história estava muito interessante, assim. Ele queria ouvir o restante da história no dia seguinte. E por isso ela conseguiu sobreviver a 1001 noites. É claro que o sultão não quis mais mandar matá-la. Ele ficou com ela mesmo, tão encantado que ficou por suas histórias. Ela tinha um jeito muito especial de contar histórias. E os contos árabes, então, reunidos com todas as histórias dela, da Sherazade nas 1001 Noites, chegam até nós, até os nossos dias, e nós continuamos nos deliciando com as histórias da Sherazade. Os árabes são ótimos contadores de histórias. Eles têm realmente muitas histórias diferentes e bastante interessantes. Acredito que você já tenha ouvido falar de algumas delas. E você já se lembrou de alguma nesse momento em que eu estava falando? Vamos pensar. Mas antes mesmo de as histórias árabes chegarem até nós, com todo esse prestígio que ela tem, isso realmente ela tem um destaque. Quando a gente fala em contos árabes, a gente se lembra de muitas histórias bem interessantes, como, por exemplo, a história do Aladim e a lâmpada maravilhosa. Já ouviu falar do Aladim? Imagino até que você já tenha assistido ao filme ou lido a história, ou viu a história. Né? E essa história também está reunida lá no livro das 1001 Noites. Os árabes são exímios contadores de histórias, ou seja, eles são muito bons em contar histórias. Eles têm tantos contadores de histórias lá que é o equivalente aos nossos cantores sertanejos. Aqui tem muito cantor sertanejo, certo? Em todo o Brasil. Então lá os árabes têm contadores de história. Muito bacana conhecer um pouco da cultura deles, né? A diferença é que a gente tem aqui os cantores sertanejos que cantam esse tipo de música. Nós temos outros muitos cantores também. Mas lá o repertório, ou seja, a quantidade de histórias de que os contadores dispõem para poder contar para as pessoas é muito grande. Ou seja, eles podem contar diversos tipos de histórias, histórias muito diferentes umas das outras. É uma tradição contar histórias. É muito importante a gente saber que eles têm esse hábito. E é muito gostoso poder reunir pessoas e contar histórias, não é? Eles têm até uma espécie de sindicato em que eles se reúnem para saber as histórias uns dos outros e poder continuar contando para todas as pessoas. Aqui uma curiosidade só para saber que esses contadores de histórias, o que se destacava mais,
que era uma espécie de chefe dos contadores de história, recebia esse nome aqui, tá? Que quer dizer chefe dos contadores do café, porque era onde eles se reuniam para contar histórias. Bom, eu já falei um pouquinho sobre esse tipo de conto, que é um conto árabe, mas eu quero que você me ajude a decifrar agora qual é a história de hoje. Eu te dou uma dica. Eu falei um pouquinho. O que você pensou agora? Que história que eu vou contar? Não é a história do Aladim e da Lâmpada Maravilhosa. Essa foi só um exemplo de uma das histórias das Mil e Uma Noites. Mas a história de hoje tem uma palavra mágica que eu já te contei. Sabe qual é? Abre-te sésamo. Já ouviu falar em sésamo? Sabe o que é sésamo? Um tipo de planta. Abre-te sésamo. O que será que quer dizer? Você já ouviu alguma história que tinha essas palavras mágicas? Você já ouviu isso em algum filme? Alguém já te contou? Bom, agora, e a história? Quem quer que eu conte? Que diga sim, 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 Salabim. E seu desejo é uma ordem. Nesse momento, eu preciso que você abra as asas da imaginação para ouvir essa história e poder mergulhar nesse mundo de magia e encantamento. Então, voe comigo nessa história tão encantadora. A história está dentro deste livro das Mil e Uma Noites. E agora a gente vai ouvir uma dessas histórias. Ali Babá e os 40 Ladrões. Em uma cidade da Pérsia viviam 2 irmãos. Cassim, o primogênito, era casado com a filha de um rico comerciante. Ali Babá, o caçula, havia se casado com uma mulher tão pobre quanto ele. O jovem ia à floresta com seus asnos para cortar lenha a fim de ganhar a vida. Um dia, ele viu chegar entre uma nuvem de poeira um grupo de cavaleiros. Morrendo de medo, subiu numa árvore ao pé de um rochedo. Armados até os dentes, os cavaleiros pararam bem embaixo dele. Ali Babá contou 40 deles e, pelas expressões, percebeu que estava lidando com ladrões. Eles saltaram dos cavalos e pegaram as sacolas. O chefe aproximou-se do rochedo e disse: "Abre-te, sésamo!" Imediatamente abriu-se uma porta no rochedo. Os cavaleiros entraram e muito tempo depois saíram de mãos vazias. O chefe então pronunciou estas palavras: "Fecha-te, sésamo!" E a porta foi fechada. Os ladrões montaram nos cavalos e desapareceram. Ali Babá aproximou-se do rochedo e pronunciou as palavras ouvidas antes. Imediatamente a porta se abriu. Ali Babá entrou na gruta, que estava repleta de tecidos e de ouro. Pegou alguns sacos de ouro, saiu e disse as palavras mágicas: "Fecha-te, sésamo!" E a porta logo foi fechada. Ao voltar para casa, Ali Babá contou a aventura à sua mulher, rogando-lhe que não dissesse para ninguém, e enterrou seu tesouro no jardim. A mulher quis ver quanto ouro tinha e foi pedir à cunhada um medidor. Antes de emprestá-lo, a cunhada besuntou com gordura o fundo do recipiente. Depois de contar as moedas de ouro, a mulher de Ali Babá devolveu o medidor sem perceber que havia restado uma moeda colada no fundo dele. Quando a cunhada mostrou o ouro ao marido, Cassim correu à casa de Ali Babá e exclamou: "Você se faz de pobre, mas precisa de um medidor para contar seu ouro." Ali Babá compartilhou a descoberta com o irmão e indicou o endereço do esconderijo e as palavras que precisavam ser ditas.
No dia seguinte, Cassim foi ao rochedo com 10 mulas carregadas de baús. Disse as palavras mágicas e a porta se abriu. Maravilhado com tanta riqueza, carregou o máximo de sacos de ouro que conseguiu. Infelizmente, na hora de sair, ele havia se esquecido das palavras mágicas e disse: "Abra-te, cevada." Mas o rochedo nem se moveu. Cassim foi tomado de pânico. Em torno do meio-dia, os ladrões voltaram para a caverna. O chefe falou as palavras mágicas e a porta se abriu. Com muita pressa de sair, Cassim esbarrou no chefe dos ladrões. Ele foi morto na hora e seu corpo foi deixado na gruta. Como o irmão não voltava, a esposa de Cassim avisou Ali Baba, que correu à caverna, pronunciou as palavras mágicas, entrou e viu o corpo do irmão. Desolado, ele trouxe o corpo, assim como os sacos de ouro. Quando chegou à casa da cunhada, a criada, que se chamava Morgana, abriu a porta. Ali Baba pediu que enterrasse o irmão como se fosse uma morte natural. E, para consolar a cunhada, propôs a ela que se tornasse sua segunda mulher. A viúva aceitou. Nesse meio tempo, Morgana foi pedir ao boticário um remédio para seu patrão, dizendo que ele estava gravemente doente. Por isso, ninguém ficou surpreso ao saber depois da morte de Cassim. Pagando 3 moedas de ouro a Mustafá, um velho fazedor de cordas, pediu para ele recompor o corpo, de modo a lhe dar a aparência de uma morte comum. Para que não reconhecesse o morto nem sua casa, a criada vendou os olhos de Mustafá. Depois do enterro, Ali Baba foi morar na casa de Cassim. Quando voltaram à caverna, os ladrões notaram a ausência do cadáver e dos sacos de ouro. Compreendendo que ele tinha um cúmplice, decidiram desmascará-lo. Disfarçado de viajante, um dos ladrões foi enviado à cidade para descobrir quem era. De manhã bem cedo, o espião entrou no ateliê de Mustafá e perguntou-lhe como podia trabalhar com tão pouca luz. O fazedor de cordas respondeu que sua vista estava acostumada, pois acabava de fazer um trabalho misterioso num corpo, num lugar bastante escuro. O ladrão ofereceu-lhe uma moeda de ouro para que ele o levasse à casa em que estivera. Mustafá aceitou e, graças a seu olfato, reconheceu a casa de Cassim. O ladrão traçou uma cruz branca na porta. Ao sair, Morgana viu a cruz e compreendeu que se tratava de um sinal. Então, desenhou a mesma cruz em todas as portas vizinhas. No dia seguinte, o ladrão levou o chefe à cidade, mas não reconheceu a cruz que havia feito e foi executado por seus camaradas. Um outro ladrão se ofereceu para substituí-lo, mas chegou ao mesmo resultado. Tendo Morgana desenhado cruzes por toda a cidade, ele também foi assassinado. O chefe decidiu ir pessoalmente a Mustafá para que ele lhe mostrasse a casa. Depois de examiná-la atentamente, voltou para a floresta. "Companheiros", disse a seus homens, "comprem 19 mulas, 37 grandes potes de barro e mais um repleto de óleo." Assim que trouxeram tudo, os ladrões, armados com facas, esconderam-se cada um em um pote. À noite, foram transportados no lombo das mulas até a nova casa de Ali Baba. O chefe do bando estava disfarçado de vendedor de óleo e Ali Baba lhe ofereceu hospedagem. Depois do jantar, Ali Baba pediu a Morgana que lhe preparasse a roupa para o dia seguinte e também uma sopa.
O chefe dos ladrões dirigiu-se ao pátio para dizer a seus cúmplices: quando eu atirar alguns seixos, saiam do pote e juntem-se a mim. E foi dormir. Morgana separava a roupa de Ali Baba e a sopa quando, de repente, a lâmpada se apagou. Aproximando-se de um pote para pegar óleo, ela escutou uma voz: chefe, já é hora. Morgana compreendeu que um golpe mal se preparava e respondeu alterando a voz: não, ainda não é hora. Ela se aproximou dos outros potes e respondeu a mesma coisa às outras vozes que faziam a mesma pergunta. Então, jogou óleo fervendo nos 37 potes com os ladrões. 15 minutos depois, o chefe deu o sinal jogando os seixos, mas ninguém reagiu. Inquieto, desceu ao pátio e examinou os potes, um a um. Compreendeu então o que havia acontecido e fugiu. No dia seguinte, Morgana contou toda a história a Ali Baba, desde o começo, quando a casa foi marcada com uma cruz. Maravilhado com tanta inteligência, Ali Baba recompensou Morgana, concedendo-lhe um belo pagamento, e foi cavar uma fossa no jardim para enterrar os cadáveres. O chefe dos ladrões tinha voltado à gruta. Ele pegou os tecidos e se tornou comerciante, passando a se chamar Cogia Hussein. No mercado, fez amizade com o vizinho, que era filho de Ali Baba. E o rapaz convidou-o para jantar uma noite. Morgana reconheceu a visita. Ela prendeu um punhal na cintura e pôs-se a dançar. De repente, quando viu o comerciante sacar uma faca, atravessou-lhe o coração com seu punhal. Ali Baba reconheceu então, sob o turbante, o chefe dos ladrões. Morgana, você salvou minha vida pela segunda vez. Para lhe agradecer, gostaria que se casasse com meu filho. Morgana aceitou e as bodas foram celebradas. Muito tempo depois, Ali Baba voltou à gruta e ensinou as palavras mágicas a seu filho. Guardaram ali o dinheiro de que precisavam para viver com conforto e transmitiram, por sua vez, esse segredo a seus filhos. Então, estudante do primeiro ano, gostou dessa história? Você conseguiu abrir as asas da imaginação para poder mergulhar nessa história? Eu imagino que sim. Eu acredito que você conseguiu se transportar lá para a terra do Ali Baba e pensar em tudo o que aconteceu com ele, não é? Bom, você deve ter prestado atenção em muitos detalhes dessa história. É muito importante lembrar de todos os detalhes. Lembra que é importante a gente saber proferir as palavras adequadamente. A bruxa Bellatrix nos apresentou isso lá no comecinho. E depois o Cassim, irmão do Ali Baba, não acabou se esquecendo das palavras mágicas. Isso realmente foi terrível para ele. Então precisava se lembrar muito bem. Agora, eu preciso saber se você prestou atenção em todos os pedacinhos dessa história, nos detalhes dela. Eu vou te ajudar a lembrar de algumas partes importantes. Para isso, nós vamos jogar um pouquinho. Nós vamos fazer uma brincadeira simples, que a gente pode fazer com várias histórias. Você pode fazer na sua casa com as pessoas que moram com você. A gente ouviu a história do Ali Baba e dos 40 ladrões. E aí, eu vou fazer uma mímica e você vai tentar descobrir a que pedacinho da história eu estou me referindo. Vamos ver se você consegue fazer isso comigo, esse exercício de lembrar da história. Então, a brincadeira é essa, nós vamos brincar de mímica.
E nós vamos tentar descobrir um personagem, um objeto e uma ação que aconteceu na história, tá? Então são 3 brincadeirinhas que a gente vai fazer. 3 vezes eu farei uma mímica. Nós vamos tentar descobrir. Então, a primeira mímica que eu vou fazer é de um personagem. Primeiro eu preciso que você pense em quais eram os personagens que estavam nessa história. Se lembra dos personagens? Vai pensando. É importante que a gente saiba relacionar a história. Combinado? Então, eu vou fazer uma mímica simples. Eu também não sou muito boa nisso não, tá? Mas a gente pode brincar um pouco. E você vai tentar lembrar de que personagem estamos falando. Então, vamos lá. Valendo, tá? A personagem é... Consegue pensar em alguma personagem assim? Ficou bem fácil porque eu estou caracterizada. Imaginou quem era essa personagem? Ela vai estar relacionada a alguma ação e a algum objeto. Eu vou agora fazer uma mímica para que você pense no que é um objeto. Bem importante que você saiba que eu estou fazendo uma representação, que eu estou fazendo alguns gestos para você tentar lembrar em qual parte da história. Essa é a brincadeira da mímica, tá? Eu estou fazendo alguns gestos para você tentar descobrir. Eu fiz alguns bem simples para você descobrir o personagem. Agora você vai tentar descobrir qual é o objeto. Sabe qual é esse objeto? Imagino que você tenha se relacionado já a algum momento da história, tá? E agora, uma ação, alguma coisa que aconteceu na história. Então, a gente vai mostrar um momento de tudo acontecendo, tá? Então, eu vou ver se você consegue agora lembrar qual é esse momento. É a mesma personagem, tá bom? E ela fez alguma coisa interessante. Você sabe o que ela fez? Vamos conferir se você conseguiu pensar exatamente em todos os momentos da história, nos elementos adequados. Vamos ver lá? A personagem que eu tentei representar aqui por meio dos gestos da mímica foi a Morgana. Lembra que era empregada? Que foi super esperta, foi ela que descobriu os planos dos ladrões e conseguiu livrar Ali Baba todas as vezes, conseguiu salvar a vida dele. O objeto eram os potes grandes. Eu tentei representar mais ou menos assim, porque os ladrões conseguiram se esconder nele, então eram bem grandes mesmo, não é? E a ação foi no momento em que a Morgana dançou para distrair Cogia Hussein, que é o chefe dos ladrões, quando ele apareceu de novo. Bom, acho que você conseguiu lembrar. É uma brincadeira bem bacana para a gente tentar fazer com alguma história que você ouça. Que tal tentar fazer isso em casa? É uma boa maneira de a gente ver se a gente lembra de fatos importantes da história que a gente acabou de ouvir. E esse é um momento importante para a gente pensar. O encantamento não tem fim. A gente pode continuar mergulhando nesse mundo encantado das histórias. Vamos continuar lendo, nos divertindo bastante. A gente se encontra numa próxima história. Até lá!